Amém, queridos. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Eu acho que nós tem que ser melhor aí. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Aleluias. Queridos, é com muita alegria, né, que eu estou aqui nessa manhã. Queria agradecer o nosso pastor, me deu essa oportunidade para estar aqui pregando, trazendo a palavra. E eu quero dizer para vocês que meu pastor me mandou uma mensagem falando que eu ia pregar nessa data de hoje, no dia 22. E o Senhor me deu uma palavra muito poderosa. O Senhor me deu uma palavra muito assim, abençoada. Amém. Né? E eu creio, queridos, na promessa de Deus. Nós temos que crer na promessa do Senhor. O Senhor tem uma promessa na minha vida, na sua vida, na vida dos seus filhos. E nós temos que se agarrar, nós temos que crer que o Senhor tem algo para nós. E nessa manhã eu queria compartilhar com vocês, olha, está lá em Atos 27, aquele é um pouquinho assim, tentando trazer um pouco para nós da realidade, né? Sobre essa passagem. Atos 27 fala sobre o naufrágio de Paulo. Fala quando Paulo foi fazer uma viagem de Cesareia para Roma, né? Uma viagem essa que foi algo do coração do Paulo. Paulo queria pregar a palavra, Paulo queria falar do amor de Cristo em Roma, né? E ele teve essa oportunidade. Só, queridos, que Paulo não fez uma viagem como é que eu falo, como hóspede, uma viagem assim de turismo. Não, eu vou curtir a paisagem, eu vou lá para Roma pregar a palavra, e eu quero conhecer a cidade, cada cidade que eu passar, eu quero conhecer. Não. Paulo foi como prisioneiro. Paulo estava embarcado, não como um turista, não como hóspede, mas Paulo estava embarcado como prisioneiro. Paulo foi fazer uma viagem como prisioneiro. E eu sempre falo, você fazer uma viagem como turista é algo maravilhoso. A gente entra no barco ou entra no nosso carro e vai viajar. A gente começa a fotografar aqueles pontos mais bonitos, a gente para lanchar, a gente para almoçar, a gente para contar ali algo, para ver algo bonito. E essa viagem que Paulo estava fazendo não tinha isso. Ele não poderia tirar as fotografias, ele não poderia, ver as paisagens, porque era uma viagem que ele estava indo como prisioneiro. Era uma viagem onde ele estava indo pregar a palavra, onde ele estava indo fazer algo para o Senhor, uma promessa, uma vontade que partiu do coração dele. Querido, e quando o Senhor coloca algo no nosso coração, coloca assim, esse desejo, essa vontade de pregar a palavra, né? De falar do amor, de pregar a graça. O Senhor coloca esse desejo no nosso coração, mas tem um processo para a gente chegar até aonde nós chegamos aqui hoje. Nós passamos por um processo, né? Muitos aqui vieram de visto, outros vieram pelo México, outros vieram pelo outro jeito, mas teve um processo para nós chegar aqui. Só que o Senhor, Ele nos deu a promessa que a gente já está aqui, mas Ele não revelou o processo. Não foi diferente ali na vida de Paulo. O Senhor prometeu para ele, fez uma promessa que ele ia chegar até Roma, mas não revelou o processo que ele ia passar. Olha que algo surpreendente. O Senhor te dá a promessa, mas não revela o processo. Você sabe por que ele não revela o processo? Porque para quem ele promete, ele sabe que vai estar com ele para cumprir. Porque o Senhor nos prepara para cumprir a promessa. O Senhor te prepara para enfrentar as dificuldades, para enfrentar a tempestade, para enfrentar as lutas, para enfrentar tudo aquilo que você passa. O Senhor está do seu lado. E não foi diferente. Paulo ali ia enfrentar sérios problemas. Paulo ia enfrentar sérias dificuldades. Imagine navegar no mar, onde eles iam enfrentar ali uma tempestade, enfrentar ali um mar revolto. Queridos, e eu vou falar para vocês um negócio. Eu já enfrentei uma tempestade no mar. Eu fui fazer uma pequena travessia da cidade para outra, e nós estávamos no inverno. E eu me lembro que eu falei assim, eu não vou entrar nesse negócio aqui, está ventando muito. Ou eu tinha duas opções, ou pegar o ônibus e atravessar a ponte, ou ir pelo barco. Mas a ponte, quando estava ventando muito, eles fechavam essa ponte.
Essa história de você aconteceu comigo lá em Portugal. Então, eu falo, se eu for, como diz, se eu sair daqui, eu saio do fogo e caio na brasa. Eu saio do fogo e caio na brasa. Se eu for pela ponte, tem a ventania, eles podem fechar a ponte. Se eu for pelo mar, a ventania vai pegar lá no meio da Bahia, pronto. Aí o que eu fiz? Fui pelo mar, que era mais rápido. Eu falei, eu vou enfrentar por aqui mesmo. Queridos, quando chegou no meio da Bahia, deu um vento, pastor. Mas um vento. Olha, eu vou mentir pra vocês não. Era uma gritaiada, era a mulher gritando, menino. Eu falei, eu também vou começar a gritar para ver se resolve, porque é muito vento. Eu lembro que o capitão daquele barco, ele colocou, eu acho que ele acelerou no 12. O que tinha, ele colocou. O que tinha, ele acelerou, gente, porque o barco gritava e não saía do lugar. Uau. O barco gritava e devagarinho, e o vento dando e a maré agitada. Eu falei, meu Deus, eu saí lá do Brasil para morrer aqui no meio dessa Bahia. Está repreendido, misericórdia. Resumindo, a viagem do Paulo foi mais ou menos pior assim. Por quê? Querido, Paulo entrou num barco e eu queria começar a compartilhar com vocês lá em Atos 27, versículo 1. Olha lá, ó. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Número 2. E aqui começa, queridos, a viagem de Paulo, né? Paulo tem esse desejo no seu coração, ele pede permissão e parte, né? E ele foi entregue, né? Num barco, lá com o centurião, que ele tinha lá uma pessoa para tomar conta deles. Então, eu vou ler aqui para vocês o número 2, diz assim, ó, versículo 2, embarcaram num navio, nossa, eu não estou enxergando nada. Embarcaram no navio de Adrimitio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio da Tessalônia. Queridos, aqui começa a viagem de Paulo. Mas o que me chama a atenção nessa viagem, eles fizeram a primeira parada, eles viajaram um dia tranquilo, e fizeram a primeira parada numa cidade chamada Sidom. Viajaram um dia, uma viagem tranquila, sossegada, fizeram a primeira parada numa cidade Sidom. Mas essa parada, querido, não estava programada. Essa parada não era uma parada estratégica. Ah não, nós vamos parar, não. O centurião que estava ali no comando daquele navio, que estava tomando conta dos presos, ele simpatizou muito com Paulo. Ele gostou muito da pessoa de Paulo, né? Isso acontece em nossas vidas, querido. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, pessoas vão simpatizar, pessoas vão gostar de nós, porque nós transmitimos o Espírito Santo. As pessoas olham para nós e conseguem ver paz, conseguem ver amor, conseguem ver a graça de Deus. Amém. Isso que é gostoso ser evangélico. Isso que é gostoso ser cristão, é que as pessoas conseguem ver em você, sem você abrir a boca, paz, amor, alegria. Você transmite paz. Amém. E Paulo, eu acredito que estava naquele barco ali, e Paulo transmitia paz, Paulo transmitia amor, porque Paulo era um homem temente ao Senhor. Paulo era um homem que ele era temente a Deus. E assim, querido, nós temos que ser temente ao Senhor. Nós temos que ter essa vontade que Paulo tinha de pregar o Evangelho. Independente se estivesse nevando, independente se estivesse chovendo, independente do transporte, Paulo ia. Querido, eu vou falar para vocês, eu queria que nós tivéssemos assim, nós tivéssemos a coragem de Paulo, nós tivéssemos a ousadia de Paulo, nós tivéssemos assim essa autoridade que Paulo tem, que Paulo tinha. Porque Paulo não media esforços. Estava nevando, que nem o pastor já pregou aqui, neve no joelho, Paulo estava lá. Amém. Queridos, e Paulo chegando nessa cidade de Sidom,
algo surpreendente aconteceu. O centurião permitiu que Paulo saísse do barco e fosse ver os seus amigos. Querido, Paulo ali, ele fez amizades quando ele passou nessa cidade, na primeira viagem. Paulo fez amigos. Paulo cuidou de pessoas. Paulo, ele fez grande amizade, porque a Bíblia relata que quando Paulo desceu e foi ter com seus amigos, ele foi muito bem tratado. Paulo foi muito bem tratado. Pessoas ali chegaram, abraçaram Paulo, cuidaram de Paulo, deram roupa para Paulo, deram comida, deram palavras de incentivo. Querido, nós precisamos de amizade. Nós precisamos de gente. Gente precisa de gente. Tem como eu servir a Deus sem servir o próximo? Não. Você não vai conseguir servir a Deus sem servir o próximo. O seu próximo. Querido, e Paulo, o que ele fez? Quando ele passou lá, na primeira viagem, ele cuidou de vida, ele cuidou de pessoas. Querido, nós temos que cuidar de vidas. Amém. Nós temos que cuidar de pessoas. Pessoas aí fora estão sedentas, querendo ouvir uma palavra. Pessoas aí fora estão sedentas, querendo um convite, para você lançar um convite, para trazer eles para a igreja, para Cristo. E Paulo fez isso, diga-se de passagem, muito bem. Paulo pregava o evangelho sem medo. Paulo falava do amor de Cristo. E Paulo, o que fez? Ele fez amigo, ele fez... Pessoas gostavam de Paulo. Então Paulo, quando desceu naquela cidade, Paulo foi abraçado, Paulo foi amado, Paulo foi tratado. Se hoje você estiver cuidando de uma pessoa, se hoje você estiver ajudando uma pessoa, não pensa que está em vão, não está. Amanhã ou depois, quando você retornar, você vai ser cuidado, porque você está semeando. E Paulo, ele semeou. Paulo, ele semeou naquela cidade, quando ele passou por lá muito tempo atrás. E quando você cuida de almas, quando você cuida de vidas, queridos, o Senhor cuida de você. Amém, glória a Deus. Você é cuidado por Deus. Eu conheci um rapaz lá em Barcarena. Ele contou uma história para mim, onde nós estávamos conversando, ele contou uma história muito interessante. Ele falou assim: Fernando, minha moto estragou, era noite, e eu estava passando numa cidadezinha. E lá um senhor saiu, todo mundo com a porta fechada, e eu tinha que andar muito. E lá um senhor saiu, olhou para mim: ah, você é filho de fulano de tal? Ele falou: sim, sou eu mesmo. Meu filho, o que você está fazendo uma hora dessa na rua? Ah, minha moto estragou. Não, vem para cá, passa a noite aqui. Porque o seu pai era um homem bom. Seu pai era uma pessoa boa. Querido, olha para você ver quem semeou. O pai dele semeou lá atrás. E ele colheu aquilo que o pai dele semeou. Ele colheu bondade, ele colheu misericórdia, ele foi acolhido. E Paulo também, ele foi acolhido. Então, você semear bondade, você semear amor, você cuidar do próximo, você não está perdendo tempo, você está investindo em almas. Investir em almas, querido, é a coisa mais preciosa no reino de Deus. Tem pessoas que falam assim: eu não vou perder tempo com isso. Você não está perdendo tempo, você está fazendo investimento. Querido, quando você investe o seu tempo em pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, algo sobrenatural acontece. Você ganha vidas, vidas são transformadas, vidas são ganhadas. E com Paulo não era diferente. Paulo dedicava o seu tempo a falar do amor de Cristo. Mas essa viagem, Paulo ficou nessa cidade um dia e depois foram embora, não é? E ali entraram no navio e viajaram. Só que chegou um certo tempo que o centurião procurou um outro barco, né, em destino a Roma. E acharam lá um outro barco e passou todos eles. Me parece que são 276 que estavam naquele barco, 276 pessoas. E ao trocar de embarcação, eles continuaram a viagem. E a Bíblia aqui nos relata que um certo tempo eles chegaram num porto chamado Bons Portos. Só que o nome Bons Portos não era porque o porto era bom, não era que o porto era aconchegante, não. O nome Bons Portos porque os bons portos eram seguros. Trazia segurança, mas não trazia conforto. Bons Portos é um nome bonito, Bons Portos,
mas ele não era bom. Ele não trazia conforto que os marinheiros queriam, que o capitão queria, que o povo lá queria. Ele trazia segurança, era um lugar seguro, era um lugar onde que eles iam encostar o barco, a tempestade, o revolto ia passar e eles estavam seguros. Mas por algum motivo, o centurião ouviu o capitão, ouviu o dono do barco, e ele falou: não, aqui não é bom, aqui é seguro, mas aqui nós não temos conforto, aqui nós não podemos sair, aqui nós não podemos, aqui não tem conforto nenhum, aqui só é seguro. E o que o centurião fez? O centurião preferiu dar ouvido à voz do piloto e do dono do navio. Quem aqui conhece de embarcação ou de aviação, né, sabe que quando está passando a tempestade, um vento, a viagem fica mais complicada, a viagem fica mais lenta, né? Você vai enfrentar ali onda gigante, ventania gigante. E Paulo avisou para eles: olha, aqui é mais tranquilo. Mas, gente, aqui para nós, o centurião ia dar ouvido a Paulo ou ia dar ouvido o capitão que entende de navio? Ia dar ouvido o capitão. O capitão estudou para aquilo. O capitão sabia o que ele ia enfrentar. Então o centurião não deu ouvido para Paulo. Paulo ali falou, mas falou: Paulo, eu penso comigo o que aconteceu. Paulo não sabe de nada não. Vamos embora, nós temos que escutar. É o capitão que estudou para isso, o capitão que sabe o vento que vai vir, o capitão que sabe a onda que vai vir. Paulo não sabe de nada. Querido, mas nessa partida aconteceu algo. A Bíblia relata que quando ele estava quase chegando no porto que ele estava de destino, veio um vento. E eu queria compartilhar com vocês lá em Atos 27, versículo 13. Olha lá, ó. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram o âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Querido, ele já estava chegando no porto. Estava tudo tranquilo, o mar calmo. Começou a vir um vento, começou a vir algo. E a Bíblia relata que na chegada veio um pé de vento, mas um pé de vento que sacudiu o barco, sacudiu o navio. Imagina, eles estão lá tranquilos já na costa, na chegada no porto. Não, é aqui que nós vamos ficar, é nesse porto aqui, que aqui vai ter conforto, aqui vai ter coisas boas. Querido, mas veio um pé de vento. A Bíblia chama esse vento de Euroquilão. Euroquilão. Olha o nome do vento que eles deram. Imagina, o pastor, deve ter sido uma tempestade muito forte. Deve ter sido um vento, tipo aquele que eu peguei lá no meio da Bahia, pastor, que o cara acelerava o barco e o barco não saía. Então, eu acredito que foi uma ventania muito forte, querido. Eu vejo um programa na televisão aí de pesca mortal. Eu falo, pessoal, eu não tenho coragem de ir de jeito nenhum. Está um serviço ali que não dá para mim. Pode me oferecer o dinheiro que for, eu não entro no barco. Para mim fazer aquilo que o pessoal faz, passar 3 meses no mar pescando, não dá. Eu, no máximo que eu atravesso é um pedacinho pequeno, e dependendo. Se tiver no inverno, nunca mais eu faço aquilo que eu fiz. Queridos, o inverno chega para todos. E para eles não foi diferente. Ele estava no meio do inverno. A Bíblia não relata se era no início, se era no final, mas eu creio que eles estavam no inverno. E o inverno, querido, é isso que está aí: é vento, é chuva, é tempestade. E ele estava ali, querido, atravessando para um lugar, trazendo isso para a nossa vida, querido. Só que o que me admira ali é, eles enfrentaram o vento, enfrentaram a tempestade, mas eles não estavam na direção errada, eles estavam na direção certa. Eu quero dizer nessa manhã que nós enfrentamos tempestade, nós enfrentamos aí vários problemas, mas eu quero dizer que nós estamos na direção certa. O Senhor está conosco na tempestade, o Senhor está conosco no vento, o Senhor está conosco nas ondas. É isso aí, bem assim. Queridos, nem tudo aquilo que é facinho, é mole demais, é de Deus.
Deus não quer que a gente sofre. Nós devemos dar graça. Ele já morreu por nós. Mas eu quero te dizer que quando as coisas é muito fácil, quando vem muita facilidade, você não ora, você não paga um preço, você não apresenta aquilo para o Senhor. Nós precisamos apresentar nossos projetos, nossos propósitos na mão de Deus. Eu quero te dizer nessa manhã que Paulo enfrentou uma tempestade, Paulo enfrentou um vento, mas Paulo tinha um propósito. Paulo já tinha apresentado aquela viagem para o Senhor. O Senhor já tinha feito a promessa na vida de Paulo que ele ia chegar em Roma. Ele ia chegar. Mas só que Deus é tão maravilhoso que falou assim: Paulo, você vai chegar em Roma. Mas não revelou para o Paulo o processo. Como eu disse lá no início da pregação, não revelou para nós o processo. O processo para nós estarmos aqui hoje, nós enfrentamos dificuldade. Querido, se eu perguntar para vocês se essa semana você teve algum problema, todos aqui vão levantar a mão e vão dizer: eu tive um contratempo, eu tive isso, eu tive aquilo. Foi terça-feira, eu saí de manhã para trabalhar, parei minha van nesse posto, pastor, que indo aqui direto, sentido minha casa, parei o carro para abastecer, abasteci, só que na saída do posto tem um bueiro, eu tenho que sair do posto e virar à direita, pastor, e curvar lentamente à direita. Eu não sei o que aconteceu, falhou, eu segui direto. Eu dei com a minha van em cima do bueiro. Olha para você, de manhã cedo, isso era 6h40 da manhã, eu subi com a van em cima do bueiro, eu olhei, arrebentou o fundo da van toda. Arrebentou o fundo do carro todo, não todo. Processo, você está disposto a enfrentar o processo? Você está disposto a enfrentar o processo? Mas nesse processo, querido, nós temos Deus do nosso lado. Nesse processo nós temos Deus que vai nos livrar, que vai passar conosco. E nesse processo que Paulo passou, nessa viagem que Paulo fez até chegar em Roma, teve um processo, teve tempestade. Querido, o navio o vento pegou o barco deles, nem navio, o vento pegou o barco, e eu creio que naqueles tempos, os barcos eram mais fortes. Era barco feito de madeira, feito mesmo de coisa bruta. Era coisa que aguentava pancada, porque a viagem que eles iam fazer não era uma viagem pequena. Era uma viagem longa. Era uma viagem que duraria no mínimo 2-3 meses. Viajando de Cesareia até Roma. Não era uma viagemzinha curta, era uma viagem longa. Eu imagino que aquele barco tinha estrutura, tinha alimentação, tinha bastante coisa. Eles não estavam ali só as pessoas. Tinha muita coisa. Aquele barco tinha mantimento. Aquele barco tinha carga. Aquele barco tinha algo, querido, especial. Aquele barco tinha Paulo lá dentro. Tinha um servo do Senhor. E é assim na nossa vida, querido. Você é servo do Senhor. Aonde você vai, pessoas vão ser abençoadas através da sua vida. Aonde você vai pisar o pé, o ambiente vai ser transformado, o ambiente vai ser mudado. Você sabe por quê? Que você é cristão. O ambiente que você chegar tem que ser transformado, o ambiente que você tiver tem que ser mudado. Porque aonde Paulo chegou, Paulo estava naquele barco, mas Paulo tinha uma confiança. Eu creio em Deus. A promessa do Senhor não foi em vão. Se a promessa do Senhor foi para mim chegar em Roma, eu vou chegar em Roma. Se a promessa do Senhor é para você chegar nos Estados Unidos, você chegou nos Estados Unidos. O Senhor tem algo para você aqui. O Senhor tem uma promessa para você aqui nessa terra. Só que nós temos que aprender a passar pelo processo. E esse processo é confiança. Confiar em Deus. Confiar em Deus quando tudo vai bem é maravilhoso. Mas confiar em Deus quando tudo vai mal é poderoso. Confiar em Deus quando você não vê uma luz no final do túnel é poderoso. Confiar em Deus quando você não vê uma porta aberta é poderoso. Confiar em Deus quando tudo vai mal é poderoso. Porque você sabe que o Senhor está passando o processo com você. E o processo é doloroso. Pastor, o processo é doloroso, não é fácil. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na América, o início para mim foi muito difícil a adaptação. Foi muito difícil, eu pensava assim, poxa vida, tudo que eu for fazer eu dependo dos outros.
Tudo que eu for fazer, eu dependo de pessoas para me ajudar. Processo. Paulo chegou em Sidom e ele foi acolhido, ele foi amado. Porque um dia ele cuidou, um dia ele semeou. E aqui na minha vida, na nossa vida, aqui na América, não foi diferente. Muitos de nós fomos cuidados. Pessoas investiram em nós, pessoas dedicaram tempo na nossa vida para levar você em algum lugar, para levar você no hospital, para levar você aqui e ali. Processo de Deus. Confiança. E confiar em Deus, querido, é quando tudo vai mal, você está lá, glória a Deus. Eu sei que o cenário está assim, mas o Senhor já está mudando. E é assim na nossa vida, querido. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, para mim era tudo muito difícil. Uma vez eu fui no Price, ali perto da BMW, ali comprar algo, eu me perdi, pastor. Eu fiquei 2 horas perdido. Quanto mais, eu só sei que eu só andava longe de casa, nunca que eu voltava. E eu falava assim para o meu sobrinho: Moel, nós estamos perdidos. Não, tio, eu já passei aqui. Não, tio, eu já passei aqui. Querido, quando eu fui ver, eu estava 2 horas longe de casa. Eu não sei onde eu estava, isso era à noite, eu não sei nem onde que eu estava. E a Oliana, a Sara, lá esperando nós, vocês sumiram. Eu falei, nós estávamos perdidos. Processo. O processo é assim, querido, é doloroso. O processo é doloroso, você depende de pessoas. Paulo, ele precisou de pessoas. Quando Paulo chegou em Sidom, ele foi abraçado, ele foi acolhido, ele foi amado. Porque um dia Paulo semeou. Um dia Paulo semeou para ser cuidado. E nós não somos diferentes, querido. Nós semeamos um dia. E quando nós pisamos aqui nessa terra, que você achou que você estava perdido, que você achou que era tudo difícil, o Senhor enviou um anjo na sua vida. O Senhor colocou uma pessoa para te ajudar, para te acolher, para te abraçar, para te mostrar o caminho, para te ensinar. Amém. Queridos, é maravilhoso quando a gente é cuidado. É maravilhoso quando a gente tem pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Isso é ser cristão verdadeiro, é abrir o coração e estar disposto a ajudar. Está disposto a sacrificar algo na sua vida, está disposto a perder 1 hora do seu tempo para ensinar. Está disposto a perder um dia do seu tempo para mostrar, para falar do amor de Cristo, para falar que nós somos mais que vencedores, para falar que um dia o Senhor morreu na cruz para nós estarmos aqui hoje. E Paulo, querido, passou por esse processo. Paulo passou por esse processo. E Paulo passou por esse processo porque ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa que ele ia chegar em Roma. E nós, queridos, passamos por esse processo porque nós temos uma promessa. Amém. Nós passamos por esse processo porque nós confiamos. Nós estamos aqui porque nós confiamos em Deus. Você está aqui porque você confia, você sabe que tem um Deus que pode todas as coisas. Pastor, e o que mais me alegra nesse processo, a gente se manteve firme. No processo, Paulo ficou firme. Agora eu imagino, no meio daquela tempestade, no meio daqueles problemas, será que Paulo não arrependeu? Será que eu falei assim, poxa, o que eu vim caçar aqui? No meio da tempestade, na hora que o negócio pegou, ventania e o barco sacudindo. Querido, é assim que acontece na nossa vida. Tem hora que a gente pensa em voltar para trás, mas nós não podemos, nós temos que confiar. Aleluia. Confiar em Deus é a melhor parte. Confiar em Deus é algo sobrenatural. Confiança. E Paulo confiou. Paulo dormiu, Paulo jejuou. Você está disposto, querido, a passar o processo? Você está disposto a vencer o processo do lado de Deus? Porque a promessa de Deus é que Ele nunca vai nos abandonar. Amém. É uma promessa na nossa vida. E Paulo, quando aquele barco foi tomado pelo vento, pela onda, que foi destruído, Paulo tinha uma palavra para aqueles homens. Paulo falou assim, ei, vocês não notaram nada não? Ele estava tão preocupado, ele estava tão ocupado, que eles não notaram a presença do anjo. Paulo foi visitado pelo anjo. Mas aqueles homens estavam tão assim loucos, preocupados, com medo de perder a vida. Aqueles homens estavam assim, eles não conseguiram enxergar a presença do anjo no barco. Querido, e na nossa vida não é diferente. Tem hora que a gente está tão preocupado, tem hora que a gente está tão corrido,
que a gente não vê a presença do Senhor. A gente não consegue enxergar que o Senhor está transformando o ambiente. A gente não consegue enxergar que o Senhor está tirando e trocando de lugar. Porque o nosso foco não está em Cristo, o nosso foco está no problema. O nosso foco está na doença, o nosso foco está no emprego, o nosso foco está em ganhar o dólar, o nosso foco está em outras coisas. E nós não conseguimos enxergar que o Senhor está ali do nosso lado. E aqueles homens, queridos, não foram diferentes. Paulo falou, vocês não viram? Vocês estão tão ocupados aí, vocês estão tão preocupados que vocês não viram que o anjo não visitou. Querido, o Senhor tinha algo na vida de Paulo. O Senhor queria fazer algo ali naquele barco. E Paulo confiou. Paulo confiou no ponto de estar tranquilo. E as pessoas estavam lá, nós vamos morrer. Eu acredito, né, pastor, que um ambiente onde é que vento está batendo, a onda está quebrando, está destruindo, o cenário querido, ali eu vou morrer. Eu me lembro que quando eu estava naquele barco atravessando a Bahia, pastor, eu só via grito, menino chorando, mulher gritando, todo mundo entrou em desespero. E aquele barco, Paulo estava, eu acredito que não foi diferente, foi pior, o pessoal deve entrar em desespero. Só que naquele barco tinha Paulo. Amém. Só que naquele barco tinha um homem temente ao Senhor. Um homem que confiava. Um homem falou assim, quem fez a promessa não foi qualquer um. Quem fez a promessa não entende de vento. Quem fez a promessa não entende de mar. Quem fez a promessa criou o mar. Quem fez a promessa criou o vento. Quem fez a promessa fez o vento. Quem fez a promessa não só conhece, mas como criou. Querido, isso que é maravilhoso. Quem fez a promessa conhece a sua vida. Quem fez a promessa conhece o ambiente. Quem fez a promessa conhece as pessoas que estão do seu lado. Quem fez a promessa sabe onde você vai. E Paulo sabia, Paulo tinha uma certeza, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Querido, nós devemos confiar. Assim como Paulo confiou, nós devemos confiar. A gente encontra pessoas aí fora desesperadas. Hoje nós estamos passando por uma onda aí de imigra, né? Uma onda que todo dia a gente recebe alguma ligação. Olha, eles estão aí, olha, eles estão aqui. E eu estou dormindo sono solto. Pode estar onde tiver, que não vai. Eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de sair de casa, eu não deixei de fazer nada, pastor. Minha rotina continua a mesma, minha vida continua a mesma. Eu não confio, querido, no homem, eu confio em Deus. Nós estamos aqui, não foi por causa do homem, nós estamos aqui porque Deus quisesse que nós estivéssemos aqui. A confiança tem que ser maior do que a preocupação. Confiar em Deus é ser dormir tranquilo e acordar tranquilo e trabalhar. Confiar em Deus, querido, é que nem Paulo fez. Querido, vocês não perceberam que veio um anjo aqui me visitar? Vocês não entenderam que veio um anjo aqui? E o pessoal lá, nós vamos morrer. E é assim aí fora. O pessoal, alguns estão desesperados. Eles não conseguem confiar. Confiar, querido, é você deitar e dormir. Confiar é você receber uma ligação. Eles falam assim, olha, estão em Brito. Não estou nem aí. Confiar é se acordar e trabalhar e dizer, Senhor, me protege. Confiar, querido, é ir pregar o Evangelho. Falar do amor de Cristo. Confiar é abrir a boca e falar para uma pessoa lá no seu serviço, Jesus te ama. Confiar é você ver uma pessoa em dificuldade, você falar para ela que ela é amada. Confiar, queridos, é sair de casa e vir para o culto. Mesmo sabendo que tem uma previsão de neve aí. É confiança. Confiar é entregar a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua família, o seu trabalho nas mãos de Deus. E Paulo confiou. Paulo confiou porque o barco estava se acabando e Paulo estava lá. Só que Paulo avisou. E o medo era tanto, querido, que alguns marinheiros lançaram as cordas para se jogar no mar. Alguns marinheiros lançaram corda para falar, eu vou ficar aqui nesse barco, vou sair vazado, estou fora, eu não quero ficar aqui não. Paulo falou, olha, mas tem um problema. A promessa
é para quem ficar aqui e viver. Para quem sair do barco, vai perder a sua vida. A promessa é para você ficar aqui. A promessa não é para você pular do barco. A promessa não é para você abandonar a palavra de Deus. A promessa não é para você deixar as coisas de Deus. A promessa é para aquele que manter firme. A promessa é para aquele que pregar a palavra. A promessa é para aquele que falar, independente do ambiente, independente do momento, eu amo Jesus. Independente do que está acontecendo aí fora, eu vou seguir Jesus. Ah, não pode ir para a igreja não? Eu posso, eu vou. Ah, o negócio aí fora está feio? Eu confio. Paulo falou, olha, a promessa é para viver para quem ficar aqui. Para quem sair, bye bye, tchau. E o que os homens fizeram? Foram lá e cortaram a corda. Daqui ninguém sai. Daqui não. Daqui ninguém sai. Você sabe por quê? Tem uma promessa para mim e para você. Tem uma promessa para mim e para você. Fica que você vai ver se cumprir a promessa na sua vida. A promessa é para mim e para você. A promessa é, filho, não sai. Filho, permanece firme. Você vai ter problema, vai ter tempestade, vai ter onda agitada. Continua indo. Confia na palavra. Confia naquele que um dia perdeu a sua vida por mim e por você. A promessa não é para você sair fora. A promessa é para você continuar. Ah, mas eu sou perseguido, eu vou continuar. Ah, mas eles me tacam muita pedra, eu vou continuar. Ah, mas está muito difícil, eu vou continuar. Ah, minha mulher não me segue, eu vou continuar. Meu marido me segue, eu vou continuar. A promessa é para você. Não sai do barco. Não abandona Jesus, confia. A promessa é para você. Vai vir tempestade? Vai. Vai ter tempestade igual o Paulo enfrentou? Vai. Vai ter ondas altas? Vai. Mas é promessa. Aleluia. E quem prometeu está passando com você. Aleluia. Quem prometeu está lá com você. E Jesus não abandonou Paulo, estava lá com Paulo. Tanto é que os anjos visitaram Paulo. E Paulo falou, não sai do barco. Não abandona o barco. Não para de cantar no ministério de louvor. Não para de adorar. Não sai do ministério de atmosfera. Não sai do DIF. Não sai daqui. Não sai dali. Continua vindo. Continua adorando. Continua buscando. Gente, isso que é maravilha. Isso que é gostoso. É você servir sabendo que a vitória vai vir. É você estar aqui. Olha, eu admiro os meninos do DIF. Eu admiro esses jovens. Querido, muitas das vezes, ontem meu Pedro foi levar o Davi lá em casa. Pedro, eu queria te agradecer por isso. Mas, por quê? Não é fácil o jovem estar aqui. Não é fácil ele estar aqui. Mas a promessa é, vem que eu vou fazer algo na sua vida. Vem que vai ser transformador. Vem que você vai ganhar alma. Vem que vidas vão ser transformadas através do DIF, através do louvor. Vem que pessoas vão ser salvas. A promessa é essa. Amém. Não sai, não perca, não desanima, não retrocede, não volta para trás. Querido, nós todos aqui somos estrangeiros. Alguns nasceram aqui, as crianças, os meninos que nasceram aqui. Mas nós saímos de uma terra onde nós tínhamos familiares perto, onde nós tínhamos pai, tinha mãe. Muitos aqui já perderam um ente querido no Brasil e não pôde ir até lá. Processo. Então, não é fácil. Você está aqui, recebe a notícia que perdeu um ente querido. Você está longe. Processo. Confiar em Deus. O Senhor vem e traz conforto. O Senhor vem e traz alegria. O Senhor vem e muda. O Senhor vem e transforma. O Senhor te capacita, te dá coragem. Processo. Só que o processo, para você passar pelo processo, você tem que confiar. E confiança, querido, é algo que ninguém pode ter por mim nem por você. Alguém consegue confiar? Ou não, o pastor vai confiar para mim, eu não preciso confiar, não. Não, o Pedro vai confiar para mim, não, tem que ser você. Confiança tem que partir de você. É você que vai confiar. É você. Eu confio em Deus. Eu sei que Ele vai transformar. Eu sei que Ele vai mudar o cenário. E Paulo confiou. Paulo confiou que a onda veio, destruiu o barco. E alguns falam assim, quem sabe nadar aí?
Alguns levantaram, eu sei. Outros, não, eu não sei nadar, não. Imagina, as pessoas estão no barco e não sabiam nadar. Você está no barco e não sabe nadar. Aí o centurião disse, olha, se agarra aí em qualquer coisa, filho. Pega aí em qualquer coisa, pega aí eu acho que tinha lá barco salva-vida, eu acho que tinha lá colete salva-vida, eu acho que barco salva-vida não tinha não, porque esse negócio veio agora mais. Veio agora. Mas lá deve que tinha alguma coisa. E uns se agarraram em alguma coisa, uns se agarraram em um pedaço de madeira, uns se agarraram. Aí uns disseram, olha, acabou tudo, não tem mais o que eu me segurar não. Filho, bate o pé, bate a mão, se vira e vai lá do outro lado. Você tem que chegar na terra firme. Você tem que chegar na terra firme. É assim na nossa vida, querido. Nós temos que bater o pé, nós temos que bater a mão, nós temos que correr, nós temos que fazer acontecer. A gente não pode ficar, não, para mim foi o fim. Tem pessoas que têm esse pensamento, pastor. Tem pessoas que falam assim, não, para mim foi o fim, acabou. Filho, bate o pé, bate a mão, sai correndo, pede socorro, estenda sua mão que alguém vai te puxar. Confiar. Confiança. Para de ficar se lamentando. Aqueles homens estavam num cenário que a única coisa que eles enxergavam só era a morte. Aqueles homens naquele cenário, em alto mar, uma ventania, uma tempestade, eles não tinham outra visão. E a Bíblia fala que eles estavam 3 dias no escuro. A Bíblia fala que eles estavam 3 dias sem ver a luz do dia, na escuridão, que o mar era tão revolto, era tão forte, que eles não conseguiam enxergar a luz do dia. Aqueles homens só tinham um cenário, morte. Aqueles homens só enxergavam, vinha só na mente deles assim, tão morto, não tem outra saída. Mas Paulo falou, ninguém vai morrer. Essa é a promessa. Ninguém vai morrer. Essa é a promessa da nossa vida, queridos. Essa é a promessa da nossa vida. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar perdido. Ninguém vai ficar sozinho. O Senhor tem algo na nossa vida. O Senhor tem uma promessa na nossa vida. Aí o centurião disse, olha, um disse para o centurião, não tem mais nada, acabou tudo. Tá, acabou tudo, acabou. Não tem nem um pedacinho de madeira para você se agarrar aí, não, acabou tudo. Filho, bate o pé, bate a mão, confia, sai aqui de braçada. Na nossa vida não é diferente, querido. Tem hora que nós olha assim para o cenário, está tudo apagado, está tudo escuro. Aí a gente fala assim, o que eu vou fazer agora? Aí o Paulo vem e fala, confia, porque todos aqui vão se salvar. Todos aqui vão se salvar. É assim na nossa vida, querido, confiança. Entregar a vida para o Senhor e confiar. Tem pessoas, pastor, que entrega, aí ele dá 2 passos, não, Senhor, deixa eu pegar o volante aqui, eu mesmo quero ir. O ser humano tem essas coisas, querido. Nosso ser humano é assim, a gente entrega um pouco, vai lá e toma do Senhor, fala, não, Senhor, agora aqui eu sei, aqui eu dirijo bem, aqui eu comando. E toma o comando do Senhor, mas sabendo ele que deixa Deus na direção, que o cenário vai ser outro. Quando Deus está na direção, quando Deus está no comando, querido, o cenário é outro. É outra visão, você não está no meio da escuridão, você consegue enxergar a luz, você consegue ver algo melhor, você consegue enxergar um copo cheio. E naquele barco não foi diferente. Aquele barco onde é que o vento, o mar estava destruindo aquele barco. Paulo disse, confia. Querida, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Sim. A nossa confiança tem que estar em Deus. Você confia na força do seu braço, você confia no seu carro, você confia em várias coisas. Tem pessoas que falam, não, eu entro no meu carro, eu vou. Você não vai para lugar nenhum sem Deus. É verdade. Na primeira esquina ele pode quebrar, na primeira esquina ele pode dar um problema. Se Deus não tiver na causa, não vai. Quando Deus está na causa, tudo é diferente. Tudo é diferente, vidas são transformadas, ambientes são transformados, portas são abertas, você consegue enxergar a luz, você consegue enxergar algo sobrenatural. Outro dia eu estava no meu trabalho e tinha lá algo para me fazer, que esse negócio estava muito complicado.
Eu tinha tentado fazer 2 vezes e não tinha conseguido. Aí eu falei assim, no nome de Jesus vai dar certo. Amém. Querido, depois que eu falei assim, no nome de Jesus vai dar certo, foi na hora, pastor. Aleluia. Foi na hora. Olha como é que o nome de Jesus é poderoso. Amém. Olha como é que o nome de Jesus é poderoso. Até enquanto eu estava achando que eu podia, eu não consegui. Não, isso aqui eu faço. Isso aqui eu faço. 1, 2, nada, pastor. Aí eu comecei a preocupar, eu falei assim, no nome de Jesus eu vou conseguir. Foi na hora. E é assim, querido, nosso dia a dia. Enquanto eu estava tentando, achando que eu era o bom, eu não fui para frente. Enquanto eu estava achando que eu era capaz, que eu era o cara, não deu certo. Mas na hora que eu falei assim, no nome de Jesus, todas as cadeias quebraram, toda dificuldade saiu. Você sabe por quê? É o nome sobre todo nome. A palavra diz do Senhor, diz que todo joelho se dobrará e toda língua se curvará. Amém. Querido, confiar em Deus é maravilhoso. Confiar em Deus faz você vir aqui. Tá aqui não é fácil, pastor. Não, né? Tá aqui não é fácil. Tá aqui a gente treme, a gente gagueja. Se não é Deus, querido, quem é do Fernando? O que seria de nós? Mas eu falo assim, Senhor, o Senhor vai na frente. O Senhor vai abrindo as portas, o Senhor vai quebrando barreira, tira todo impedimento. Eu quero confiar como Paulo confiou. Eu quero ter a confiança de Paulo. Eu quero ter a ousadia de Paulo. Eu quero, Senhor, transformar vidas igual Paulo transformou. Eu quero pregar o evangelho como Paulo pregou. Querido, nós temos que ter essa autoridade, nós temos que ter essa ousadia. Tem pessoas, pastor, que comportam como coitadinho. Vai pregar o evangelho e com medo de falar, tem ousadia. Você é filho amado, eu sou filho amado. Nós somos filho amado, nós temos que ter ousadia. Nós temos que confiar. Confiança. Opa, já está acabando meu tempo, me perdoe. Queridos, para finalizar, eles chegaram numa ilha chamada Ilha de Malta. Versículo 28. Eles chegaram numa ilha chamada Ilha de Malta. Quando eles chegaram nessa ilha, eles acenderam uma fogueira que estava todo mundo molhado, estava todo mundo para entrar em hipotermia, ia morrer de frio, roupa encharcada, pessoas, eu acredito, tinha pessoas cansadas de tanto nadar, tinha pessoas ali exaustas, tinha pessoas ali que precisavam de ajuda para ser levado da praia até na fogueira. Gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos um dos outros, queridos. Nós temos pessoas aqui que oram por nós, que pagam preço. Nós temos aqui nossos pastores que eles têm orado, eles têm pagado o preço pela nossa vida. Nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos orar, nós precisamos fazer algo diferente. Você quer romper? Você quer romper o sobrenatural? Aliança, pastor. Sim. Nós temos que estar juntos. A nossa aliança, querido, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Aquele povo, quando se juntou na beira da fogueira, eles ficaram um só. Eles ficaram mais fortes. Só que Paulo era um cara, pastor, que Paulo não gostava de ficar na sombra. Paulo não gostava de ficar assim, sentadinho, quietinho, esperando só venha nós, né? Tem uns que sentam e falam, eu vou ficar aqui. Se colocar ali na fogueira, eu esquento. Se não colocar também, eu vou lá atrás. Eu deixo. Querido, Paulo gostava de ir, Paulo gostava de fazer acontecer. Amém. E nessa Paulo levantou e foi catar uns gravetos. Eu já estou encerrando, tá, queridos? E Paulo foi catar uns gravetos. Só que no meio desses gravetos, a Bíblia diz que tinha lá uma víbora. Eu acredito que é uma cobra muito venenosa, né, pastor? Sim. É uma cobra, Deus o livre, guarde, misericórdia. Era uma cobra violenta, venenosa mesmo. E aquela víbora deu um bote no Paulo. Só que Paulo, queridos, e o povo ali começou a falar assim, rapaz, esse homem é amaldiçoado. Esse homem já sofreu um naufrágio, não morreu. Esse homem já teve que nadar. Esse homem já passou por tanta situação e não morreu. E não morreu, agora ele vai. Agora não tem escapatória não. Porque o povo é assim, o povo é algo que acontece demais e fala, não, agora acabou. Não tem mais jeito, acabou. Para ele é o final. E eles falavam isso de Paulo. Acabou. Esse aí é amaldiçoado. Esse cara é amaldiçoado. Só que o que Paulo fez? Paulo vivia da promessa. Era a promessa que ele ia chegar em Roma.
Então o barco podia afundar, víbora podia morder. Paulo confiava, Paulo confiou. Paulo simplesmente foi lá na fogueira e chacoalhou a cobra. Sai fora, vai morrer aí, não dá nada. Chacoalhou. Só que passou 1 hora, Paulo não inchou. Passou 2 horas, Paulo não inchou. Passou um dia, Paulo não morreu. E aquela mesma boca que dizia que o homem era amaldiçoado começou a profetizar. Aquelas mesmas pessoas que diziam que Paulo era amaldiçoado começou a dizer: esse homem é de Deus, esse homem tem um propósito na vida dele. A mesma boca que amaldiçoava começou a abençoar. É assim na nossa vida, querido. As mesmas pessoas que tacam pedra vai nos elogiar. As mesmas pessoas que nos criticam vai nos abençoar, porque a nossa fé está em Deus, a nossa confiança está em Cristo. A promessa de Deus não passa, não falha. Quando tem promessa, tem propósito. E quando tem propósito, tem processo. E o processo é longo, mas o processo é gostoso de se passar, porque cria, pastor, testemunho. O processo cria casca. O processo cria, como é que eles falam? Como? Resiliência. O processo você consegue ver algo sobrenatural. E Paulo, ele viveu o processo, viveu a promessa, estava ali diante de um cenário onde tudo era para acontecer de mal, mas ele confiou, e o Senhor tinha uma promessa na vida de Paulo. Então aquela mesma boca que amaldiçoou, falou que Paulo era amaldiçoado, falou que ele ia morrer, depois eles viram Deus na vida de Paulo. Depois eles enxergaram Deus na vida daquele homem. Não, esse homem é homem de Deus. Esse homem é homem que tem propósito. Esse homem é homem que tem algo diferente. Assim somos nós, querido. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: você tem algo diferente. Você tem algo diferente. Vocês têm algo diferente. Aleluia. Vocês saíram do Brasil, chegaram aqui, lutaram, trabalharam, estão rompendo, estão vencendo. Vocês são diferentes. Porque a nossa confiança está em Deus. E eu amo, querido. Tem que ser algo maravilhoso. Estar na presença do Senhor, tem que estar na presença do Senhor alegre, com amor, com alegria. Amém? Amém. Queria convidar vocês agora a ficar de pé nesse momento. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para encerrar, para a gente estar aqui orando, né? Querido, e com Paulo, querido, Paulo viveu o processo. Paulo viveu aquilo que muitos abandonariam. Aquilo que muitos iam dizer assim: não, para mim não dá. Por muito pouco pessoas desistem. Por muito menos pessoas largam. Por muito menos pessoas abandonam. Por muito menos. Mas Paulo enxergou uma promessa. Paulo viveu a promessa. Paulo viveu a promessa e confiou. E quando você confia em Deus, algo é transformado. Quando você confia em Deus, vidas são transformadas, ambientes são transformados, lugares são transformados. Eu queria agora, nesse momento, convidar você a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos e confiar. E se o Senhor tem uma promessa na sua vida, começa a dizer: Senhor, eu quero ser como Paulo, Pai, eu quero confiar. Senhor, pode vir tempestade. Senhor, pode vir vento forte, mas eu não vou ser abalado, porque a minha confiança está no Senhor. A minha confiança está naquele que um dia fez uma promessa. A minha confiança está no Senhor, Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou um homem, Senhor, para nos ser exemplo, Senhor. Obrigado, Pai, porque Paulo viveu a promessa. Paulo confiou na promessa. Senhor, nessa manhã, Pai, eu quero entregar a vida de cada um nas Tuas mãos, Senhor. Pai, cada um aqui tem uma promessa. Pai, cada um aqui, Senhor, tem algo, Senhor, para viver. Pai, nós passamos por um processo. E esse processo, Senhor, o Senhor passa conosco. Glória, 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 Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Que me
glória, glória, Pai. Antes de nascer, escolhido Aleluia, Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Oh, aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abrir o mar pra eu passar por ele. Ele amor me alcançou. Posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abrir o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Aleluia, Senhor. Me resgatou e agora eu posso cantar. E eu sou filho de Deus. E eu sou filho de Deus. E eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui agora nesse momento, Senhor, na tua presença, te adorando, te glorificando. Senhor, nos deu uma semana, Senhor, cheia do poder. Senhor, nos deu uma semana cheia de bênçãos, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado, protegido, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, Senhor. Pai, que nós possamos continuar confiando, Senhor, cada dia mais no Senhor, Pai. Pai, nós possamos viver a promessa. Pai, nos leva em segurança para casa, nos protege e nos guarda no nome de Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Várias vezes,
Senhor falou ao meu coração ali. Muitas vezes nós ainda temos medos. Tem tanto medo, irmão. Tem tanta ameaça do inimigo na minha vida e na sua. É o medo de que não vai dar certo. É o medo de falir. É o medo de ter que voltar para o Brasil. É o medo de que eu não tenho uma estrutura, eu não tenho dinheiro guardado, eu não estou preparado. É o medo de ser pego de surpresa, é o medo de ouvir um diagnóstico desagradável. Medo do casamento não dar certo. Medo do seu filho crescer e virar algo que você não havia planejado para ele. Tem muito medo. Uma das expressões que mais aparece na Bíblia é: não temas. Não temas. Eu quero te convidar a colocar sua mão no seu coração. E você vai cantar esse pedacinho que diz: eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não tem mais medo. Amém. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo da imigração. Você não precisa ter medo do câncer. Você não precisa ter medo da doença. Você não precisa ter medo de quebrar, de falir, de não dar certo, de ter que voltar para o seu país. Você precisa se apegar numa palavra. E essa palavra é: todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Aleluia, e Senhor. servem a Deus. Amém, Jesus. Ainda quando parece que deu errado, o Senhor vai fazer dar certo. Ainda quando parece que está tudo indo de mal a pior, como o Fernando pregou aqui, o Senhor está trabalhando. No meio da tempestade, o Senhor está no seu barco. Amém, Jesus. No meio da crise financeira, Ele é a sua provisão. Aleluia. No meio do exame médico, Ele diz: eu estou com você. Amém, Jesus. Sabe, filho, nós não somos desse mundo. Verdade. Nossa casa não é aqui. Você quer só passageiro? Aproveite. Faça chocolate quente no dia que levar muito. Trabalhe, coma, viva. Mas entenda uma coisa: a nossa casa é celestial. Nós já fomos assentados, nós já estamos do lado dele. Amém, Jesus. Você crê nisso? Amém. Essa palavra é para você? Então canta comigo. Eu não sou mais escravo